Aô, meu povo! Como vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Hoje vamos dar início a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Se você ainda não conhece, está disponível nas nossas plataformas do YouTube e também no Spotify. Acesse por lá, assista ou escute para ganhar conhecimento sobre pecuária e tecnologias de precisão. Eu sou a Milena Zigart Marzocchi, estou aqui hoje como apontadora ou apresentadora desse podcast, que nós temos o objetivo de compartilhar conhecimento com pecuaristas, amantes da pecuária, quem tiver mais interesse sobre esse assunto, para que você consiga aplicar na sua fazenda, consiga aplicar no seu trabalho e consiga afiar o machado, que é a famosa expressão que a gente usa muito no agro, tá bom? Então, hoje nosso episódio está inédito, porque a gente vai ter participação de 2 pessoas da equipe da Ponta, tá bom? E o tema de hoje vai ser sobre a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a pecuária. Então, nossos convidados de hoje são o Lucas Lacerda e o Paulo Cortes. Vou chamá-los aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Obrigado por vocês terem topado participar da nossa edição. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouco da nossa área, do que a gente faz, participar um pouco dessa transformação digital, né, que a gente está passando. E vamos com tudo. Sim, muito feliz em participar aqui, poder compartilhar conhecimento e poder ajudar até o desenvolvimento nacional aí, né, de novas tecnologias, para que o nosso ambiente fique cada vez mais próspero. Com certeza, pessoal. Bom, então vamos às apresentações. O Lucas, ele é engenheiro mecânico, tem uma pós-graduação em gestão de projetos com foco na gestão do conhecimento e atualmente ele é coordenador de inovação e mecânica da Ponta, tá bom? O Paulo Cortes também é engenheiro mecânico e atualmente ele é analista de inovação e propriedade intelectual da Ponta. Os dois fazem parte do time de pesquisa e desenvolvimento da empresa, estão à frente aí de todas as tudo que tem por trás, né, das tecnologias antes que elas cheguem ao mercado consumidor, aos pecuaristas exatamente, tá bom? Então, para a gente iniciar e dar o pontapé nesse bate-papo, vocês dois, como engenheiros mecânicos, atuando numa empresa de pecuária do agronegócio, como que é participar desse desenvolvimento? Conta aí um pouquinho para a gente. Eu vou falar aqui que é muito interessante que nós dois somos engenheiro mecânico, né, numa área que não necessariamente tem a ver com engenharia mecânica, né? A inovação é uma área muito ampla, né? E eu acho que poucas empresas hoje têm essa preocupação, né, de fazer um roteiro de desenvolvimento, um roteiro de planejamento de criações, né? Então, a engenharia mecânica, né, assim, para nós dois, foi muito complementar ao nosso conhecimento de inovação, porque nos permitiu ter tanto o conhecimento de uma área mais prática, né, que seria supply chain ou processo de fabricação, até uma área de solução de problemas que realmente é engenharia, né? Então, como que é isso, fazer isso no agro, né? Com certeza não é um tipo de conhecimento que a gente aprende na faculdade, né? A gente não vê muito isso, mas é um setor, né, uma área de muitos desafios, porque tem que ser interdisciplinar, interconhecimento, então junta várias dificuldades, vários desafios a serem solucionados, o que é muito motivador, né? Porque são coisas que a gente não, como eu falei, a gente não aprende na faculdade, então a gente tem que realmente pensar um pouco, desenvolver fora e buscar sempre nossos conhecimentos. Então, o que eu diria, né, em respostas breves, seria é um desafio constante e é sempre muito motivador por ser um desafio constante. A minha experiência assim, de engenharia mecânica, eu lembro que eu fiz estágio aqui, né, na Ponta, que agora é a Ponta, e quando eu apresentei meu TCC, que era um tema relacionado às nossas tecnologias, os professores ficaram muito encantados de ser realmente de uma área do agronegócio, eles nunca tinham visto nenhuma dessas interações de engenharia mecânica com o agronegócio, e é o que o Lucas falou, é um oceano azul, então a gente tem muito para desenvolver aqui. Essa que é a beleza da tecnologia no agronegócio, porque se você pega outras indústrias, elas já estão bem mais avançadas no seu índice de desenvolvimento, e até em cultivos, em cultivares e fazendas mais voltadas para
De grandes plantações, eles já têm muito mais tecnologia embarcadas, muito mais investimento A mesmo parte de nessa. agricultura, né? Isso, na agricultura. Uhum. E a gente vê que na pecuária no Brasil, por ser uma taxa tão grande ainda de criação extensiva, que a gente tem um mercado gigantesco ainda para aumentar a rentabilidade do produtor, aumentar o índice de desenvolvimento tecnológico, automatizar muitos processos. Então, é um oceano azul. A gente realmente vem com essa cabeça tecnológica de poder implementar um tanto de tecnologia que já está sendo implementada em outras indústrias, na indústria pecuária. Ah, que bacana. Eu acho que uma coisa que é muito legal da Ponta é que, como a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologias, as áreas acabam sendo complementares, né? Então, a gente tem pessoas na equipe que são engenheiros mecânicos, como vocês, mas também tem toda a parte do pessoal das ciências agrárias, né? Os veterinários, os tecnistas, os agrônomos, e tem o pessoal da eletrônica também, que está todo por trás desse desenvolvimento de softwares, hardwares, da parte de automação, né, os equipamentos de automação, toda a parte de leitura. Então, é um time muito complementar, pessoal, só para dar um contexto aqui para vocês, que está trabalhando fortemente para entregar tecnologias de qualidade, como o Lucas e o Paulo muito bem pontuaram, elevando o nível, certo? Eu gosto de fazer uma metáfora que nas nossas atividades aqui, nossos produtos, eles possuem, né, principalmente três áreas, né, que é a mecânica, a eletrônica, e, como você falou, a ciência de dados e o software. Eu gosto de falar que a eletrônica é o coração do nosso produto, então é ele que Uhum, faz tudo bombear, faz tudo rodar direitinho, envia os dados para o cérebro, e que é o software, né, e ao mesmo tempo controla o corpo. A mecânica é o corpo do nosso produto, é o que faz ficar tudo firme no local, aguentar o tranco do sistema da pecuária, que, né, os animais normalmente são muito agressivos, os caminhões são muito agressivos, todo o sistema é muito agressivo, né? E o uhum. software é aquele que realmente faz tudo fazer sentido, né? Porque não adianta a gente coletar um monte de dados, ter toda a resistência e pegar esses dados e não fazer nada com eles. Então é o software, a ciência de dados, que trabalha ele e dá sentido para tudo que a gente está fazendo aqui, né? É uma boa metáfora, Lucas. Acho que vale para quem não entende, né, como que as áreas se unem, fica uma boa explicação. E aí, pessoal, a gente também, né, nós da Ponta, temos muito orgulho de participar do desenvolvimento de tecnologias brasileiras, certo? Porque nossa empresa é brasileira e a gente também tem um potencial muito grande de atender tanto os pecuaristas nacional quanto também de outros países. Hoje nós temos atuação em 9 países, contando com o Brasil, então a gente já exporta essas tecnologias e também temos toda a parte de registro de patentes, que é um processo muito importante dentro da empresa para garantir a segurança das nossas tecnologias. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, Paulo, como que funciona. Então, para introduzir o assunto, você já falou, a gente tem atuação em 9 países e o diferencial da Ponta é se igualar com as empresas lá de fora. Porque o que acontece é que não a patentear, registrar marca, registrar desenho industrial não é uma cultura brasileira e muito menos de empresas do agronegócio. Então, o que a gente faz na nossa área é muitas vezes igualar o que eles estão fazendo lá fora, porque os registros de tecnologias estrangeiras estão aqui no país. Então, Uhum. todos esses produtos que a gente compra aqui, a gente vê maquinário de distribuição de ração, de pesagem integrada, algumas coisas assim ali na parte de fabricação de ração e tudo isso, são estrangeiras e elas têm registro aqui. Uhum. Inclusive a indústria leiteira tem muitos, muitos registros aqui. Assim, é incontável. Se você for pegar Delaval e outras empresas suecas, a penetração mesmo nacional é gigantesca no sentido de registros e de produtos. Então, o que a gente faz aqui é essa inteligência mesmo de nos posicionarmos, porque a patente nada mais é que um cercado. Você tem uma Uhum. grama, você faz um cercado dentro da sua tecnologia, e aí você licencia quem que pode usar essa tecnologia, quem não, quem vai ter acesso a esse cercado. Então, ter um lote num país tão rico como é o Brasil é muito importante. E isso também nos dá uma grandeza muito,
uma competitividade muito forte lá fora, tanto é que nossos produtos são vendidos lá e eles são tidos como pares para as tecnologias que eles têm. Muito bacana. Show de bola. E pelo que eu pesquisei, o Brasil não tem muito, né, a cultura de patentear o que é desenvolvido, certo? Sim, não tem, e isso, então as nossas pesquisas sempre são baseadas muito no que está sendo feito lá fora. Aqui, a maioria dos registros são feitos no âmbito universitário. Ou seja, são centros de pesquisa, locais que estão ligados, de certa maneira, a algum tipo de produção, só que eles ainda não estão pensando tanto em fabricação, em escalonamento, e um Uhum. tanto de outros desafios que vão ter na indústria. Então, a propriedade intelectual e o desenvolvimento na indústria é muito importante porque ele já vai direto para o produtor. O da pesquisa, eles ainda estão vendo a fundamentação daquela linha de pensamento. A gente já está entregando o produto já na mão do produtor. O ambiente acadêmico ele vai até esse determinado nível, né? E aí depois vem as empresas Sim. privadas, público-privadas que sejam para entregar isso, para escalonar e fazer chegar na mão de quem realmente vai usar, né? Exatamente o que você falou. É que se você for pensar assim, imagina, eu sou um fazendeiro, eu vou colocar dinheiro numa universidade para fazer uma pesquisa, vamos fazer uma solução parecida com a nossa. Uhum. Depois que ele me entregar como é possível fazer isso, como que eu vou produzir isso? Ainda vou Sim, ter que achar uma indústria, alguma coisa do tipo. Então, exato. como nós já somos a cadeia fechada, a entrega do produto já chega muito melhor, a gente tem um suporte muito grande para os nossos Uhum. produtos, esse é o nosso diferencial maior, então a gente atende no Brasil inteiro, isso o desenvolvimento interno nos traz uma vantagem competitiva que outras empresas, inclusive internacionais, não conseguem fazer para os nossos clientes do agronegócio. Eu vou dar um dado interessante aqui, porque normalmente uma tecnologia desenvolvida em centro de pesquisa, né? Quando a gente faz chama de pesquisa de base, né? Ela demora, assim, de 40 a 50 anos para chegar no mercado. Tem coisas hoje que a gente fala de uso, né? Por exemplo, GPS ou outras tecnologias de telecomunicação, elas foram desenvolvidas nos anos 70, 80. E só foram Uhum. ser possíveis de serem utilizadas em 2010, 2020. Então demora, né? Tipo assim, quando você fala em pesquisa de base, não que ela não seja importante, eu acho que ela talvez seja mais importante no âmbito nacional, se a gente for falar de questões de país e tal. Mas realmente, para virar um produto, tem uma outra cadeia aí, que é a cadeia das empresas que deve ser feita, né? Então, quando a gente fala de pesquisa de produto, né, que é o que a gente desenvolve aqui, a gente fala de desenvolvimento muito mais rápido, muito mais focado na solução de um problema, e não na descoberta ou na quebra de paradigmas em Na termos de física. comprovação, né? Não, a comprovação tem que ser, a gente tem que testar nossos produtos para ver o que Sim, eles são claro. assim, mas tipo assim, eu falo comprovação de questões físicas, matemáticas, estatísticas, a gente não tá querendo quebrar esses paradigmas de, vamos falar, pegar um caso aqui bem icônico, né? Einstein quebrou os paradigmas da física, a sua teoria. Não é isso que a gente quer Uhum. fazer, né? A gente não quer revolucionar o expandir a barreira de conhecimento humano no sentido teórico. A gente quer realmente entregar a solução de um problema que ainda não foi solucionado. E essas soluções de problemas normalmente geram a nossa propriedade intelectual, o nosso know-how, nossa expansão de mercado, né? Então é sempre bom pensar isso aí, que o produtor não vai querer esperar 50 anos, ou o nosso cliente, um cliente não vai querer esperar 50 anos para chegar um produto na mão, né? Normalmente 50 anos a pessoa está aposentando, né? Espera-se. Sim, sim. Ele Muito quer longo, né, o tempo. ele vai querer o produto ali em 2, 3 anos, né? E na verdade ele quer imediatamente, né? Mas ele esperar 1 ano, 2 anos para um produto, ele consegue segurar. Mais que isso inclusive, pouco, pouco conveniente para ele em termos financeiros, né? Sim, acho que tem a parte financeira e também o desuso, né? Porque as tecnologias são desenvolvidas tão rapidamente a cada dia, a cada ano, então você demorar tanto tempo para aplicar, realmente implementar, é E complicado o, mesmo. e o Paulo falou outro ponto muito interessante, que a gente é uma cadeia fechada, né? Quando eu falei que nós temos um corpo completo, né? Um cérebro, coração e corpo completo na ponta, é por causa disso. Porque muitas empresas, elas fornecem partes. Ou Uhum, fornecem o sistema de pesagem, ou fornecem a coleta de dados, o controle de dados, né, por softwares e aplicativos, ou oferecem uma eletrônica. Então você dificilmente vai achar vamos pegar aqui, né, você tem um aquário em casa.
vamos simplificar todo o sistema pecuário num aquário, né? Você não vai, Sim. dificilmente você vai ter uma empresa que vai fornecer a bomba, o equipamento que solta ração, junto com o sistema que bombeia a água sozinho, junto com o identificador se o seu peixe está saudável ou não. Normalmente você tem que comprar 3 produtos separados, juntar eles no seu aquário e torcer para que eles conversem entre si. Ou ficar acionando o suporte das 3 empresas assim, ó, a sua rede não está comunicando com outro cara aqui, que não sei o quê. Então, a nossa solução já é completa, ela já abrange os 3 fatores, né, do mercado. Com certeza, isso traz muito diferencial e para os clientes, né? Que eles conseguem, só precisam conversar com a gente, eles não precisam acionar 3, 4 empresas diferentes. E realmente esse problema de integração é um problema existente para quem não tem conhecimento, pessoal. Isso daí depende muito exatamente do que está por trás da tecnologia e como fazer duas marcas conversarem nem sempre é simples, tá? É só pensar isso em casa, né? É, O seu sistema em casa, sei lá, se você, não sei, hoje já está começando muito a ter eletrodoméstico caseiro com comunicação com Wi-Fi, com, né, automação residencial. Cara, sim. nem sempre é fácil fazer a sua geladeira inteligente, o seu relógio inteligente, o seu celular inteligente conversar com a sua lâmpada inteligente. É sempre uma questão técnica, muitas vezes, né? Exatamente. E aí, pegando exatamente esse gancho, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a tecnologia IoT, que foi bem revolucionária no mercado agro. Acredito que em outros também, vocês podem falar melhor, mas para quem não sabe, a IoT é a Internet of Things, que é a internet das coisas, e aí queria que vocês explicassem um pouquinho sobre esse sistema. Eu vou falar assim, que a gente, como eu falei, a gente é mecânico, né? Então a IoT normalmente envolve muito mais o pessoal da eletrônica, né? Então, quem sabe um próximo episódio já pode chamar o pessoal ali que tá aqui na sala do lado conversando Sim. sobre eletrônica. Mas a IoT é um nome muito bonito para uma coisa diferente, sabe? A IoT é comunicação, é fazer as coisas se comunicarem através da internet, né? Uhum. Então, não necessariamente você tem que usar uma rede interna para fazer as coisas trabalharem, mas é você. Foi o que eu falei agora mesmo, é você fazer a sua residência ser inteligente. Então, a sua geladeira falar por você a temperatura que tá, se der um problema de descongelamento, se o seu alimento que você pôs lá tal dia tá estragado. Então, a internet das coisas é tudo aquilo que você conecta na internet, seus equipamentos, sua vida, para ter uma automação e principalmente controle de dados. Então, Uhum. essa é a mais importante. Então, quando você pensa no sistema pecuário, né, você começa a conseguir tirar muita subjetividade de um sistema que tradicionalmente é muito subjetivo, né? Então, você consegue ter um controle de dados. Então, mesmo que seja vamos colocar aqui, né, avaliar se o boi está ponto ou não para baixo, se ele está com o grau de acabamento correto, que é muitas vezes, tradicionalmente, né, é feito pelo olho, né? Uhum. Então, o cara que tem muito conhecimento, que é muito válido, muito empírico, né? Mas é muito válido o conhecimento desse conhecimento. Mas se esse bom profissional, muitas vezes ele fica doente, ou se afasta por algum motivo, ou muda de fazenda e tal, vai ter que chegar uma outra pessoa que vai ter que aprender aquela cultura daquela fazenda específica e aprender. Então, o que se faz com a internet das coisas? Você pode fazer um sistema, né? Então, você faz, por exemplo, um tanto de foto de animais, né? Leva para o abate, descasca eles, vê o grau de acabamento que estava em relação a certas geometrias do corpo do animal e gabarita isso com conhecimento empírico. Então, a partir dali, você tira a subjetividade daquele profissional, daquele bom profissional, já transforma isso num fator metrificado, né, em termos de qualidade de dado. Então, dentro das coisas é tudo isso que você coloca lá um dispositivo de comunicação de dados, de envio de dados, e uma interpretação de dados depois por trás para validar e retificar os seus ganhos. Muito bom, Lucas. Acho que ficou claro que, na verdade, o objetivo macro dessa tecnologia é integrar, né, todos os processos dentro do que você está fazendo, desde a entrada do animal no sistema até onde vai levar esses dados, a coleta desses dados, a identificação desse animal, o quanto ele vai Até comer. até para o profissional zootécnico veterinário que é capacitado para verificar esses dados e validar eles, né? Então, eu acho que a palavra é essa, né? Você pegar seus equipamentos, sua vida, seu gerenciamento de produção e integrar eles para garantir a boa qualidade dos seus dados, né? Ter a certeza do que você está fazendo, né? Que não tem uma subjetividade humana ou do ambiente por trás. Certo.
E aí, pessoal, eu queria entender um pouquinho assim como que a Ponta, né, principalmente vocês aí no time de pesquisa e desenvolvimento, vocês têm algum indicador para avaliar o sucesso dessas iniciativas da inovação, né, da aplicação prática mesmo, a hora que o produto já está entregue ao pecuarista, como que vocês conseguem avaliar isso? Eu acho que esse daí o Lucas é o melhor aí Vamos lá, então. Indicadores, né? A gente tem alguns indicadores de sucesso, tá? Porque quando a gente faz um produto, nem sempre ele é a palavra técnica de inovação que é novidoso, né? Que é novo e tem atividade inventiva. Então, nem sempre ele é patenteável. Então, se um produto ele é totalmente novo, a gente consegue patentear ele, isso já é um grau de sucesso, que mostra que a gente está mudando, né, e abrangendo a nossa área de produtos. Então, se o Uhum. produto é patenteável, já a gente faz uma pesquisa para isso, ver se alguém já fez isso no mundo, né, e tal. Então já é um grau de sucesso. Um outro grau de sucesso, né, a gente é aparentado muito pela nossa equipe de suporte. Então eles dão para nós, claro, né, primeiro a gente tem um projeto de produto, de testar o produto com um cliente parceiro, com um parceiro Uhum. comercial para validar ele. E depois que ele está realmente em escala, né, a gente está escalonando ele, estamos pondo em várias fazendas, a gente tem nossa equipe de suporte para nos dar esse apoio, para falar assim, olha, o produto está rodando legal, mas o cliente pediu que talvez fosse legal esse outro indicador lá no produto, ou que essa melhoria pontual aqui, acolá. Então, os nossos indicadores hoje, né, assim, eles são muito aparentados pelo próprio cliente. Então, é muito importante que o cliente relate o que ele está sentindo com o produto, se ele está gostando ou não, para que a gente possa falar assim, olha, realmente isso aqui ficou muito legal, mas pode melhorar, ou isso aqui, talvez, essa outra posição tecnológica, e aí que a gente entra muito, eu e o Paulo, né, porque apesar de não necessariamente a gente chegar ali na eletrônica e fazer uma placa nova, desenvolver, fazer um cálculo, não sei o quê, a gente fala assim, olha, se o seu problema é esse aqui, se o seu problema está aqui, a gente está usando essa solução aqui, essa tecnologia, a gente pode, para esse mesmo problema, ter essas outras soluções aqui. Entendeu? Então a gente Uhum. passa essas soluções para a nossa equipe de desenvolvimento, seja software, mecânica ou hardware, Uhum. eletrônica, né? E eles desenvolvem em cima do que a gente mostra de soluções. Então, nossos indicadores de sucesso são a satisfação do cliente, principalmente, os comentários do cliente com nossa equipe de suporte e o grau de inovação que a gente dá para ela. Que a gente já verifica isso perante pesquisas patentárias ou outras propriedades intelectuais. Boa. O que é muito que queria que ficasse claro aqui para quem está nos ouvindo é que a tecnologia, né, ela vem para facilitar a rotina do pecuarista e tratar dores que existem na fazenda, no confinamento, na sua prova de eficiência alimentar, na sua fabricação, no seu fornecimento de ração. Então, ela vem para sanar, para resolver essas dores. E aí tem os indicadores, como o Lucas muito bem pontuou, que a gente faz essa avaliação pós-implementação, certo? E o agro, né, a pecuária, no geral, tradicionalmente, ela ainda é um setor muito resistente à adoção de tecnologias, né? Nós, como empresa de tecnologia para a pecuária, como eu falei, a gente vem para trazer e quebrar esses paradigmas e elevar o nível de maturidade, é um termo que a gente usa muito aqui na gestão da fazenda, na precisão da coleta de dados. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, como que vocês veem esse cenário. Bom, toda tecnologia, o mais importante é que ela seja implementada. Então, nosso objetivo maior é que aquilo ali gere valor nas fazendas e que isso acrescente valor a todas as nossas commodities. Que entender que o Brasil não só exporta commodity, mas também tecnologia. Nem que seja embarcada naquela carne que a gente diz que produziu aqui, né? Porque passou pelos nossos sistemas. Sim. Então, opa, fiquei no mudo. Então é isso. Só para explicar um pouquinho, que eu acho que não foi explicado como que a gente patenteia, isso tinha passado um pouco, Vamos lá. para as pessoas que estiverem um pouco perdidas nessa parte aí de como que funciona a nossa estrutura e tudo. Basicamente, o agronegócio
como a gente explicou, é um oceano azul. Então ele tem infinitas possibilidades, ele tem muitas. Ele é muito pujante, assim, no sentido de querer soluções. Então, todos os nossos clientes sempre chegam com muitas dores que eles gostariam de resolver e coisas do tipo. Então, beleza, a gente recebe esse input. A partir desse momento, a gente faz uma pesquisa em bancos de patentes, que são basicamente o local mais confiável, padronizado e, como falo assim, de buscas de tecnologias. É como Uhum. se fosse uma revista para você conseguir procurar tudo que tem de tecnologia no mundo inteiro, porque é uma troca que a gente faz com a sociedade. Então, qual que é essa troca? Eu revelo o que é minha tecnologia e como eu faço ela, igual a gente está fazendo aqui nessa reunião, e a sociedade me garante por 20 anos uma proteção dessa tecnologia. Uhum. Então, a sociedade se beneficia porque ela sabe como que as empresas estão fazendo aquela tecnologia e consegue desenvolver novas outras coisas, e a empresa que desenvolveu aquela tecnologia garante 20 anos de poder comercializar aquela tecnologia sem concorrente, sem cópias e por aí vai, que essa é a troca que então a gente faz com a sociedade. Então, ambos se beneficiam e todos esses registros são alocados nessas páginas de registros nacionais e internacionais. Então, esse primeiro passo a gente vê lá se existe alguma tecnologia próxima, se ela é registrada no Brasil ou não. Ela não sendo, ou se tiver alguma próxima, a gente lê para a gente entender como que lá fora eles solucionam isso. Porque a gente tem uma máxima ali até na sala ali de desenvolvimento. Se você teve uma ideia muito boa, com certeza você não foi a primeira pessoa a pensar nisso. Já tem pessoas naquela área remoendo esse problema há um tempão, e lógico que a cabeça humana, uma hora você vai pensar naquilo. Sim. Pela somatória das coisas, a gente brinca até das probabilidades. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Qualquer probabilidade das coisas, por exemplo, ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Então quantas vezes vai acontecer no mundo? Um tanto de vezes. Então é a Exato. mesma coisa com as ideias, principalmente na área tecnológica, já tem gente pensando nisso há um tempão e com certeza vai ter um registro de algo parecido com aquilo ali. Então essa é a biblioteca que a gente usa. A partir desse momento, se não tiver registrado no Brasil, a gente teria uma liberdade de operação, porque ele não está registrado no Brasil, a gente pode meio que copiar essa tecnologia e vender aqui no Brasil, porque não tem problema nenhum. Essa pessoa lá de fora não fez o registro no Brasil, não fez essa troca social. Então, nós podemos pegar essa tecnologia e implementar aqui com nossos conhecimentos. E então a gente vai para essas áreas de desenvolvimento, se não tiver registrado em lugar nenhum, é uma coisa totalmente inovadora, igual a gente tem tecnologias que passaram por isso, a gente faz o registro, tanto aqui, e a gente já está pensando em fazer internacional também, para fazer essas trocas lá fora. Sim, é bem bacana esse processo, pessoal. Para quem não entende, pode parecer um pouco complexo, mas envolve dois lados, né? O benefício para a comunidade, para a sociedade em si, e também a proteção para quem realmente foi a cabeça pensante da inovação, certo? E a Ponta hoje está com quantas patentes, Paulo? Hoje nós temos 7, se não me engano, e mais 3 prontas para serem registradas. E elas estão no âmbito nacional ou tá no internacional também? Por enquanto, nacional, a nossa marca já é internacional. Uhum. E nós temos também, talvez, no Paraguai. O Lucas vai até me confirmar. No Paraguai a gente tem uma patente em parceria lá, mas é nossa também. Mas é Sim. isso, então, assim, no âmbito de propriedade intelectual a gente tem patentes, marcas e desenhos industriais, né, que são 3 coisas diferentes, mas é isso. Certo, bacana, pessoal. É um Mas trabalho de anos, né, que está sendo feito desde da primeira é, tecnologia desenvolvida pela empresa, certo? a nossa primeira patente aqui é de 2009, Uhum. é bem antiga. Mas aí a sua pergunta foi também a questão de da dificuldade da resistência à tecnologia do campo da pecuária, né? Isso, da adoção, né, por parte dos pecuaristas. Essa dificuldade, eu
tô aqui na ponta há 4 anos, né, que eu trabalho. E eu sinto que essa resistência ela vem diminuindo bastante, sabe? Porque urge novas demandas, né? Então, quando você vê lá, sei lá, a Europa, né, nossos clientes que exportam, né, que a Europa está cobrando agora várias outras documentos ou coisas para aceitar a exportação de carne, né? Muitas dessas coisas, muitos desses documentos ou desses dados que eles estão pedindo, né, a gente pode fornecer. Então, se e é claro, né, o produtor muitas vezes ele quer exportar porque é um mercado mais valioso para ele e financeiramente é melhor. Se ele quer entrar nesse mercado, muitas vezes ele vai ter que adotar uma tecnologia. Ou não, às vezes o cara está no âmbito nacional, quer vender internamente, mas o mercado de soja está uma loucura, né? Devido às situações geopolíticas internacionais, o preço dos commodities de alimento está uma loucura. A gente estuda muito aqui também, né, na inovação, a questão do mercado, para onde ele está indo. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma notícia de que a China está fazendo granjas de porcos com 5 milhões de porcos e estão comprando milho do mundo inteiro em grandes quantidades, o que a gente já vê? O milho vai subir. O milho vai subir aqui, vai subir nos Estados Unidos, vai subir na Inglaterra, que são países que a gente tem, né, produtos. Produção. Uhum. Não, e que a gente tem produto da ponta lá também. Sim, que a gente tem exportado. Uhum. O pessoal sente lá também que o preço do milho está subindo. Não é só no Brasil. Assim, o mercado ele exige. Então, se o preço do milho sobe, o que o produtor quer? O produtor quer o boi mais eficiente possível. Ele vai querer que o controle da ração dele, da fabricação de ração dele, seja o mais exata possível, para que ele não tenha desperdício, porque o desperdício da ração está cada vez ficando mais punitivo no sentido, né? Então, se o produtor erra a ração dele, fornece mais ração para aquele lote do que deveria, e sobra ali, vamos falar, teve uma sobra de 200 quilos, essa sobra está ficando cada vez mais punitiva no sentido. Coisa que antigamente, né, era muito mais tranquilo, porque o milho nacional ficava muito no Brasil. Hoje, o pessoal da agricultura mesmo, eles também estão vendendo no mercado internacional porque é interessante para eles. Então, eu falo, né, toda a tecnologia, ela não surge. Ela pode surgir de vários motivos, inclusive por motivos espontâneos, né, de criatividade do ser humano, etc. Mas ela também surge por necessidade. Então, quando você começa a ter muito mais carros no mundo, muito mais pessoas dirigindo, você vai querer um sistema mais seguro. Não tem como. Porque se tem mais gente dirigindo, é mais acidente, é mais gasto. Se você pega, assim, né, uma área que eu gosto muito é a tecnologia de asfalto, né? Eu gosto, assim, por fora, né? Pesquisas lá fora. Sim. O asfalto tem uma tecnologia hoje que é impressionante, né? Que o asfalto antigamente, ele era só uma capa fina. Hoje, você tem uma camada de resistência mecânica, uma camada de resistência elástica, uma camada de penetração de água, porque eles descobriram com dores, né, que se a água penetra no asfalto e fica embaixo, ou uma hora o asfalto levanta e cai, quebra. Então tudo isso foi uso de necessidade. E hoje o produtor está percebendo necessidades novas dores, novos sistemas. Então a pecuária confinada, né, ela exige muito mais do que a pasto. E tá cada dia, né? O pasto tá ficando mais difícil cada dia, porque terra é limitada e você não consegue ter terras infinitas para infinitos produtores. Então, se o novo produtor entra e ele não vem já de uma cultura, né, de produção, então ele não tem uma fazenda que ele herdou das gerações da família dele e tal, ele não tem uma vasta terra, ele quer ter um lucro legal, ele tem que confinar. Para confinar, existe tecnologia. E existe tecnologia, você não consegue confinar sem tecnologia, né, hoje, para ser competitivo. Então, eu acho que a própria cabeça do produtor está mudando, eles estão querendo melhorar o ambiente produtivo deles, estão querendo ter mais segurança no que eles estão fazendo, preditividade, né, prever o que vai acontecer, prever quanto que eles vão lucrar, quanto que eles vão receber, e isso é muito legal, porque a nossa tecnologia, inclusive, consegue fornecer, né, se realmente aquele sistema está dando lucro, se ele está dando uma falsa impressão de lucro, né? Então, tudo isso é muito vai forçar, né? Não é que vai forçar, mas vai convencer eles eu acho que é um momento natural. Assim como antigamente Sim. eu lembro da minha mãe falando lá quando lançou o ABS. Eu não quero comprar um carro com ABS, não quero comprar um carro com direção hidráulica.
Hoje ela está dirigindo um carro com direção elétrica. Por quê? Elétrica. Ela percebeu que o trânsito ali, ainda mais aqui de Belo Horizonte, que é muito agressivo, muito tumultuado, tem uma direção ali que você roda facinho o volante, não dói o braço, muito mais confortável, muito mais seguro, né? Então, eu acho que é um evento natural. Eu acho que com o tempo a tecnologia ela acaba ganhando seu espaço naturalmente. Exatamente, porque... Pode falar, Paulo. Não, é que eu só queria acrescentar disso que sobre o movimento técnico, né? O que acontece? As nossas... para você aumentar a tecnicidade, assim, eu não sei se é essa a palavra, do agronegócio, que ficou tanto tempo, assim, deu um espaço para as outras indústrias já têm linha de produção, tudo já está muito mais tecnificado e coisas do tipo. As nossas soluções, elas vêm justamente para isso. Por quê? Por exemplo, as nossas balanças que já comunicam com o nosso sistema, elas diminuem os dados imprecisos. Então, todas as nossas tecnologias, elas são baseadas para diminuir ao máximo o nível de interação humana ali ou de erros processuais para que aqueles dados que a gente processe sejam os mais confiáveis possíveis. Então, eu acho que o maior desafio nessa área é fazer com que os sistemas sejam utilizados para que os dados fiquem os mais homogêneos possíveis. Os dados ficando homogêneos, o produtor se beneficia muito daquilo, e esse é o nosso desafio tecnológico aqui, de cada vez mais diminuir a interação humana, de que você não precise, por exemplo, a nossa solução como o bife. Antes você só pesava o boi no início e no final. Hoje a gente consegue ter todo o crescimento dia a dia daquele boi e saber exatamente o comportamento dele, prever doenças e tudo mais. E então a gente, além de acrescentar dados, a gente também traz essa confiança de dados, que é tão importante nos dias de hoje, porque querendo ou não, a indústria do agronegócio ela vai dar um salto, ela não vai conseguir passar por esses outros processos que as outras indústrias passaram. E as nossas tecnologias, elas facilitam isso. Porque simplesmente você instala um TGC, você instala um sistema BIF ou Efficiency e tudo, os dados já vêm para o seu celular. Ele não depende de você capacitar muitas vezes um funcionário necessariamente para aquilo, eles já são mais intuitivos, e a nossa grande desafio aqui é transformar o mais intuitivo possível para justamente a gente conseguir fazer esse salto sem ter a necessidade de ter que passar por todos os passos que a indústria tradicional já passou. Eu acho que o caminho é a gente aprender com quem já fez, né? Eu acho que é exatamente esse o objetivo macro. E faz total sentido o que vocês dois pontuaram. Eu acho que realmente a necessidade ela vem com o uso. E eu vou até fazer um adendo aqui com o que vocês falaram no começo, por exemplo, que a indústria leiteira tem muitas patentes registradas, muitos processos registrados, exatamente por conta do uso, porque a pecuária em si, ela tem margens apertadas, lógico, tem anos que são melhores, tem anos que são piores, depende do ciclo do mercado. O mercado ele é cruel com o produtor, a gente sabe. E ao longo de tudo isso que foi sendo percebido, foram sendo desenvolvidas tecnologias pensando em minimizar isso, minimizar os riscos e ter uma gestão mais madura, ter uma gestão mais precisa, tanto na coleta dos dados quanto na análise desses dados, né? Eu acho que vou dar um exemplo assim, por exemplo, o clima é um vilão do agricultor. Hoje, praticamente toda fazenda de agricultura tem uma mini estação meteorológica dentro da fazenda, para ele realmente medir o que está acontecendo ali, na onde ele planta, e não pegar um dado de uma outra plataforma que é mais abrangente, vamos falar assim, mas ele realmente sabe o que está acontecendo ali. A nossa prova de eficiência alimentar, vou selecionar um animal para eficiência alimentar. Antigamente era feito totalmente manual, gente. O pessoal tinha que pesar o que ia dar para o animal comer, depois tinha que pesar o que sobrava, depois tinha que pesar o animal várias vezes ao longo da prova. Isso gerava estresse, gerava perda de desempenho. E hoje, com o Intergado Efficiency, por exemplo, a gente tem tudo isso automatizado, desde a identificação do animal através do brinco, até a balança pesando quanto ele está comendo, quanto ele está bebendo de água e o peso do animal vivo, né? Então, essa gestão mais precisa de dados é o que eu sempre falo aqui no nosso podcast, né? A gente sai do ambiente da previsão e entra no ambiente da precisão, né? Então, isso traz muito mais maturidade para você analisar os dados e eleva o nível da produção de uma forma geral, certo? Eu lembro quando eu entrei aqui, meu tio tem uma
Não é fazenda, né? Tinha uma roça lá com umas 12 cabeças de gado. Sei. E quando era menino, né, às vezes eu passava as férias lá e tinha que ajudar ele a levar os animais no tronco e pesar e não sei o quê, porque normalmente eu tirava as férias na época de venda dele. Uhum. E aí quando eu entrei aqui, o primeiro dado que eu vi do bife, né, que aí falou assim, a média de peso do animal por dia é 6. Eu olhei assim, gente, eu gastava uma tarde para guiar os animais lá, que lá não tinha o cercadinho de bonitinho, né, para levar para balança, eu tinha que sair tocando um a um, era horrível. Assim, cada animal pesa 6 vezes ao dia. Você tá doido? Assim, Sozinho, né? sozinho, sem pessoa. Eu falei isso pro meu tio foi ao delírio. Falei assim, não, eu quero comprar, mas aí já tava pra aposentar mesmo, já deixou de lado. Mas assim, é, é, é muito legal, né? Quando você vê realmente o resultado, né, e você coloca essas coisas, é muito, muito impressionante o que a tecnologia pode fazer pelo usuário, né? Seja assim, eu acho que a gente está acostumado a usar tecnologia no nosso dia a dia, em outras áreas, carro, residência, não sei o quê, mas foi o que o Paulo falou, como a pecuária, né, por motivos históricos, sociais, etc., e dificuldades tecnológicas mesmo, quando você vê esse pulo, é muito assustador, né? Você vê o salto que dá, né, que dá para fazer de uma fazenda que não tem nenhuma automação, nenhum tipo de coleta de dados automática para uma, assim, comprou alguns produtos nossos já dá um salto assim, Gigantesco. assim, eu penso no meu avô que produzia também animal e tipo assim, o que ele acharia disso, entendeu? Tipo assim, ele, assim, isso é tecnologia de alienígena, não tem como um animal pesar 6 vezes ao dia, Sim, com você sem cabeça, você gasta um dia inteiro para fazer isso manualmente. Então, eu acho que essas sociedades são muito interessantes, né? Esses certeza. saltos. E aí, como que vocês apontam, né, de forma geral, se mantém atualizado essas inovações, as tendências do mercado? Tem alguma previsão, igual você deu o exemplo lá da produção de suíno chinesa? Como que vocês se mantêm atualizados sobre essas tendências? O Paulo respondeu, vou deixar ele responder de novo, que ele já deu a dica disso aí. Então, aí voltando lá, tem tanto os bancos de patentes, tem vários setores. Aqui Uhum, a gente é o coração, eu diria que é um dos corações da ponta, porque é daqui que surgem as coisas. Então, o certo. cliente precisa de uma necessidade, vai direto para o P&D. A diretoria vê alguma coisa interessante ou qualquer outro membro da ponta, chega no P&D. Tipo assim, é possível? Então a pergunta se é possível fazer sempre chega para a gente. E ao mesmo tempo a gente está antenado em revistas, banco de patentes, a gente, o Lucas ensinou aqui como fazer um robô que vai, periodicamente esse robozinho é uma busca, que você deixa lá num desses bancos de patente, então sempre que alguém depositar alguma coisa relacionada àquele tema, chega nos nossos e-mails. Então, é uma maneira de sempre estar sabendo o que o mundo está fazendo e o que empresas concorrentes ou não estão fazendo. Então, é isso, o P&D, aqui a gente está muito exposto sempre a tudo que está acontecendo, a gente sempre está recebendo muita carga de informação, tanto do cliente, quanto interno, quanto externo Quanto externo. E, Então e eu tá. vou, e eu vou falar assim, né? O banco de patente é a coisa mais subutilizada pela indústria, pelo brasileiro, porque assim, o tanto de oportunidade de empreendimento que você consegue ter, ou de ideias que você consegue ter. Então, pô, vi uma tecnologia super legal da empresa tal, pô, olha a patente dessa empresa. Ela provavelmente tem uma patente em algum país. E você vai lá Uhum, e vai ter uma descrição de como fazer aquilo. Você vira e fala assim: nossa, isso é muito legal, mas não se aplica exatamente o que eu estou fazendo. Vou fazer uma modificação, vou, né? Aí você tem que ter habilidade técnica, criativa para isso. sim. Vou fazer. Então, assim, o banco de patentes eu diria que é a nossa principal fonte assim, de informação, porque se uma empresa, principalmente as grandes, né? As grandes big empresas do mundo, né? Elas Uhum, patenteiam demais. Assim, tem sim. empresa aí que a média de patentes é 1 a 2 por dia. Então Nossa, eles caramba. jogam muita informação de graça. De No graça não, banco. eles estão pagando para jogar essa informação, né? Sim. Para abertura do público, é dado aberto. Se você pega ali, você aprende muita coisa. Então você vê, o cara, a empresa tal, tá usando um sensor diferente do nosso. Por quê?
vão olhar esse sensor, vão aprender sobre ele, pode ser um negócio. Ou olha, essa empresa aqui deu esse vacilo aqui, ó. Eles podiam ter feito diferente, a forma como a gente faz é melhor. Então, assim, a gente é muito amplo, né? Então, assim, o banco de patentes a gente aprende muita coisa lá fora. E, infelizmente, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, né? Então, nem sempre a tecnologia brasileira tá na crista da onda. Mas a gente tem informação da crista da onda. A gente consegue ver, e foi o que o Paulo falou, a nossa preocupação com a propriedade intelectual de patente nos leva à crista da onda, porque a gente olha lá na frente, já vê que as empresas que são mais antigas que a nossa, né, então claramente tem mais tempo de desenvolvimento, estão fazendo e a gente já pode dar um outro salto para lá. Então, essa é a forma a gente sempre se manter na crista da onda, né? A gente olha e fala assim, isso é legal, não é? A gente consegue aplicar, não é? E como a gente pode melhorar a partir disso? Então a gente melhora e faz o nosso melhor, porque a gente já tá vendo o que eles estão fazendo. Eu acho que você foi um pouco humilde aí. Eu acho que a gente consegue olhar a crista da onda lá na frente, mas a gente também, ao mesmo tempo, vive, né, esse momento de estar na crista da onda. Como, por exemplo, o mercado de eficiência alimentar, hoje nós estamos presentes em 96% do market share. Então, você vê que a nossa tecnologia, ela está presente, mais de 90%. Mas eu não falo do produto em si, tá? Às vezes, tipo assim... foi só um exemplo. Eu vou te falar assim, por exemplo, liga metálica, né? Tô trazendo pra minha área de especialidade, que é esses materiais. A gente pesquisou uma liga metálica nova para um certo produto nosso, porque a gente viu uma mudança na norma. Na normatização americana de alumínio. A gente falou assim, mas por que eles estão mudando a norma? A norma de aviação. Eles mudaram a norma de uso dessa liga metálica em aviões nos Estados Unidos. A gente falou assim, por que eles estão mudando a liga? Então a gente já olhou essa liga, então a gente mudou. Então a gente melhorou uma pequena parte do nosso produto, porque a gente pesquisou. Então não estou sendo necessariamente assim, o nosso produto como um todo, mas às vezes o uso de um sensor, o uso de uma liga, o uso de um componente, o uso de uma linguagem de programação, tudo isso a gente pode avaliar e trazer para dentro, melhorando. Com certeza. Entendeu? Então, Porque não é só o produto fechado como um todo, né? Vai toda a parte dos materiais que estão sendo utilizados, a parte das tecnologias que estão sendo utilizadas. Inclusive, uma coisa interessante é que quase nenhuma patente revela a totalidade do produto. Você nunca vai ver uma patente do carro da marca tal, modelo tal. Você vai ver a patente do formato de roda, a patente da injeção eletrônica, a patente do bico de injeção eletrônica no carro tal, do modelo tal. Então, na verdade, a gente tem que olhar, são essas partes, né? E melhorar a partir delas, né? Então, esse é o comunicado. Bacana. E aí, pessoal, para encerrar, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Como vocês veem quais são as expectativas da empresa em relação ao futuro da inovação no setor agropecuário? Então, o futuro, que nem a gente já falou, pode ir para qualquer lado. Então, a gente está muito de olho no ambiental, em novas soluções ambientais que deem ao produtor possibilidades de gerir melhor tanto emissões quanto... Porque todas as nossas tecnologias, se você pensar, se você fica mais produtivo, você consome menos. Se você consome menos, isso é benéfico até para o ambiente. Então, a gente está nessa parte de quantificação ambiental e residual, né? E que nem eu já comentei, as nossas tecnologias estão querendo ser cada vez mais intuitivas. Então, a gente quer que os nossos dados sejam os mais previsíveis e os mais homogêneos possíveis para que a nossa ciência de dados, as nossas outras equipes se beneficiem e a gente crie produtos para o produtor cada vez melhor. Então, são essas as áreas. Eu tô... assim, depois da fusão, né, que hoje nós somos a ponta, né, eu sou muito interessado na integração de todos os nossos produtos, né, assim, eu não posso falar pela visão da diretoria, mas assim, eu sei que isso é um desejo do nosso cliente, da diretoria, eu acho que é um esforço nosso também de integrar tudo, fazer, tipo assim, a comunicação completa do sistema produtivo, desde da cria, recria, lá atrás, até o abate do animal, né? Dá todos esses dados, essa coleta de dados da linha produtiva completa, né? Isso é
um desejo meu, né? Porque isso, na verdade, acontece em vários sistemas produtivos industriais. Então, você pega da indústria siderúrgica, pô, eles sabem a qualidade, a classe do minério, a quantidade de minério, o grau de impureza na fusão do metal, né? Que você vai fundir, fazer a liga. Eles sabem quanto foi colocado de cada ingrediente, depois eles têm um teste de qualidade na saída do lingote, depois eles têm cada lingote, né, tem uma identificação que eles sabem para onde está indo para fazer as vigas e barras, etc. Então, assim, esse controle é um controle que a gente gostaria que assim, né, que eu acho que é o objetivo, assim, né, pro nosso cliente, né, fornecer para ele uma visão completa do seu sistema produtivo com os dados que a gente já falou, né, corretos, confiáveis, né. Então, eu acho que isso aí. Então, eu acho que a pegada ambiental, que o Paulo falou, é uma pegada, né? O sistema ESG tá aí, tá sendo uma nova demanda, que nem eu falei, né? Sim. Atender a eles, então acho que é isso. Muito bom, pessoal. Eu acho que todas as nossas tecnologias, antes já de pensar nisso, elas já entregavam isso, mas agora talvez a preocupação seja um pouco mais intensa por conta Sim. das novas demandas mundiais, dos acordos firmados aí entre os países, né, no mundo todo. Então, isso vem contribuindo para cada vez mais a gente ter soluções para esse fim, certo? Só para comentar, assim, uma coisa talvez um pouco mais filosófica, é porque tecnologia e desenvolvimento, ela parte de dois fatores. A dor a ser resolvida e o desejo a ser atendido. Então, hoje nós já chegamos residencialmente, na nossa vida do dia a dia, no ponto de ter desejos, né? Querer conforto e tal, desejar. Eu acho que no futuro próximo também nós já vamos estar chegando na parte de desejos do produtor, né? Começar a atender não só as dores dele, resolver as dores deles, mas também atender seus desejos. Esse que acho que é um objetivo também. Boa. Eu acho que o produtor também acaba sendo os olhos da indústria, né? Sim. E quem consegue fazer esse meio de campo ali, né? Entender realmente a dor, entender o desejo e entregar realmente o que seja plausível, né? E que, de preferência, não atenda só mas que atenda uma escala, né? De produtores, porque às vezes esses desejos parecem ser pessoais, mas eles podem ter um objetivo comum, certo? E normalmente o desejo de um e a dor de um é não só dele, né? Mas de mais gente. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. Acho que foi um papo bacana sobre pesquisa e desenvolvimento. Trouxe alguns nortes para quem não conhece nada dessa área e também mostrar um pouquinho, né, de como que a nossa empresa está olhando para esse departamento como um todo, tá bom? Então, eu queria agradecer o Lucas, queria agradecer o Paulo. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E acompanhe nossas redes sociais, nosso Instagram, nós temos um blog com bastante conteúdo, temos nosso LinkedIn, nosso Facebook também, com conteúdo sobre pecuária de precisão, sobre tecnologias, e logo menos esse episódio vai estar disponível para vocês. Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigado.